eu sempre faço essa pergunta quando vem um profissional aqui, como que ele resolveu ser dessa profissão? Como que você queria ser astronauta e depois quis ser fisioterapeuta? Como é que foi a história? Então, eu sou uma pessoa que eu faço, desde criança, eu faço muitas atividades sociais Uhum. para ajudar as pessoas. E na minha rua, onde nós morávamos, eu sou da Zona Leste, Uhum. nós fazíamos festa junina. E dessas festas juninas nós arrecadávamos um valor e esse valor nós doávamos para as instituições. Na época, uma das festas juninas que nós promovemos na rua, nós fomos levar lá na ACD a doação. Eu praticamente nem sabia o que era fisioterapia. Aí, chegando lá, você é apresentado à instituição e me chamou a atenção o trabalho do fisioterapeuta. E nesse instante eu comecei a me interessar pela área da saúde. E aí eu fiz os vestibulares na vida. Na época, isso na década de 70, final dos anos 70, início dos anos 80, não tinham cursos de fisioterapia muitos no Brasil. Existiam praticamente, acho que 7 na época. Uhum. E eu fiz prova tanto na USP como na Pontifícia Universidade Católica, na época de Campinas, e lá em Belo Horizonte. Resumindo, no final eu tinha passado na PUC e lá em Belo Horizonte. E Belo Horizonte, uma fundação, um preço mais atrativo, né? Da dificuldade de poder pagar a faculdade. E no final fui parar em Belo Horizonte, onde eu concluí meu curso. Então você fez lá em Minas. Então, eu Achei fiz... que você tinha feito aqui em São Paulo. Não, eu era para fazer, tinha passado na Sim. PUC de Campinas. Aqui na época tinha USP, Sim. PUC de Campinas. Tinha uma instituição no Rio de Janeiro, tinha essa de Minas Gerais, tinha uma em Porto Alegre e uma em Salvador. Então só tínhamos essas instituições. Hoje deve ter umas 500. Hoje com certeza tem 1 quilo de instituição. Praticamente a gente perde a conta disso. E aí eu fiz o curso de fisioterapia, né? E de lá eu formei, voltei para São Paulo. Coincidentemente, na época, a ACD oferecia vagas de residência. Naquela época eles davam o título de residente. E eu entrei na prova juntamente com mais 3 fisioterapeutas. Aí eu fiz 1 ano de ACD como residente. Lá praticamente foi uma outra faculdade e um outro aprendizado. Ah, é? E daí a gente começou a decolar, né? Fui trabalhar em instituição, em hospital, né? Trabalhei um tanto no Hospital Santa Helena e na parte da tarde eu ficava na fábrica lá na Moca. Eu trabalhei na fábrica lá da Antártica. Ah, é? Que legal. Quer dizer, não tinha nada a ver com a tua profissão ou Não, era não. dentro da sua profissão? Tinha, porque tinha área de dor, fisioterapia. Dentro da Antártica? Da tinha uma área de dor. A Antártica, na época, ela estava em alta produção, tinham turnos. Uhum. E tinham quase 4.000 funcionários. Então, eles têm um departamento médico, tinha fisioterapeuta no meu caso, e a parte de dentista, tudo. Então, tinha uma população muito grande, com as doenças ocupacionais de postura e muita cirurgia de mão, principalmente por causa do vidro. Era muito comum isso. Então, eu vi muita coisa nessa área de reabilitação. Mas muito acidente com vidro? Sim, corte. Então, assim, apesar de você ter uma cipa, toda orientação, tudo, sempre escapava um com alguma coisa relacionada a corte. Corte de tendão, corte de nervo. Então, e aí eu fiquei esse tempo todo, eu fiquei praticamente 18 anos nessa atividade de funcionário, né? Então, eu era funcionário do hospital e da Antártica. Depois veio o período Ambev, onde que em qualquer situação de fusão sempre espirra as equipes, né? Com certeza. Sim, sempre muda, porque, na verdade, a Ambev juntou 3, se eu não me engano, na época. Não eram só 2. Era a Antártica e a Brahma, né? Ah, não, é que a escola era de uma das 2. A escola já tinha sido comprada pela Brahma. Isso, então aí juntou, então você ficar com 2 fisioterapeutas, um vai embora. É mais ou menos assim. Você ficar com 2 dentistas, um vai embora. É normal, né? E quem fica normalmente é o amigo de quem está mandando mais, né? Geralmente, né? Mas todo o setor lá da fábrica lá da Moca foi desativando, né? Tanto é que é uma área ainda lá meio que estagnada, né? Ah, é? Está estagnada. Sim. Essa área lá da Moca tá, né?
Então, é Interessante. da Ambev, né, no caso. Da Ambev. Que agora é Embev, né? Que virou uma multinacional. Mundial, né? Mundial, né? Eles compraram fábricas americanas, compraram... É grande o negócio, né? Ficou bem grande o negócio. Então, e a partir daí isso aí já era... No ano de 2000 eu tive que virar um pouco minha carreira solo, né? Eu passei a ser fisioterapeuta com consultórios. Montei meus 2 consultórios e comecei a fazer atendimentos domiciliares, que eu já fazia, intensifiquei, e aí fui para o lado do consultório, né? Foi nesse instante que você começa a virar empresário, né?